É a gravação. Só um minutinho. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos para o nosso estudo do Gênesis bíblico e da Gênese. Para dar início ao estudo dessa noite, vou pedir para a Dani fazer a prece por todos nós. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e pedir a permissão e o acompanhamento durante todo este estudo, para que possamos bem apreender todas as informações em benefício do nosso crescimento e da nossa melhoria. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, Dani. Assim seja. Gente, vamos para o nosso livro A Gênese então, para a gente ler mais um pouquinho dele. Nós estamos no capítulo 1 da Gênese, caráter da revelação espírita. E falta para a gente ler aí esse último parágrafo do item 9, quando estava falando aí sobre as comunicações, né? Aquela dúvida, né? Na verdade, aquela indagação que é feita sobre a questão das comunicações. Se toda comunicação pode, entre aspas, sobrenatural, né? Pode ser entendido como uma comunicação vinda direta de Deus. É explicado para nós aqui, à luz da doutrina espírita, sobre a questão da mediunidade, né? E de como que essa comunicação é possível. E aí só a conclusão, né? A gente continua daqui, ó. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que quase todos os reveladores são médiuns inspirados, audientes ou videntes. Boa noite, Ana Paula. Audientes ou videntes. Boa noite. Então, remetendo mesmo para a questão da mediunidade, né? Todos aqueles adivinhos, né? Aquelas pessoas que, por ser uma coisa tratada como sobrenatural, né? Ainda, e antes do espiritismo mais ainda, questão da mediunidade, né? A mediunidade de ouvir, né? Ou de ver espíritos era tratada como algo sobrenatural, como algo fantástico, e até por isso também tratado como uma comunicação direta vinda de Deus, né? Ainda quando não é esclarecido isso. Então, quase todos os reveladores são médiuns inspirados, audientes ou videntes. Quase todos, né? Então, tem esse cuidado de não deixar uma coisa ali fechada, né? Taxativa, mas a grande maioria desses acontecimentos através aí de médiuns, audientes ou videntes. Daí, entretanto, não se deve concluir que todos os médiuns sejam reveladores, nem, ainda menos, intermediários diretos da divindade ou dos seus mensageiros. Né? O que está trazendo para nós aqui? Para a gente ter aquela atenção, né? E aquela análise crítica a respeito das comunicações mediúnicas que são realizadas. Não é. E aí o cuidado, né, que nós temos que ter é porque antes, como isso aqui era tratado como sobrenatural, não se passava pelo critério da razão. Então qualquer pessoa que ouvia, que via espírito, que, né, tinha ali uma certa... tinha algumas revelações, até porque esses espíritos poderiam auxiliar com algo para parecer ali sobrenatural, meio que se perdia no crivo da razão e acreditava-se piamente nas coisas que vinham desses médiums, né? Dessas pessoas que se chamavam ali de reveladores, adivinhos, né? Muitas vezes profetas, e aí aceitava qualquer coisa sem uma análise crítica. Então Kardec finaliza aqui para nós, para ter esse cuidado, que não é o título de médium
não é o título de médium que vai falar se é um revelador, né? Se é um adivinho, se é um enviado direto de Deus ou não. Não é porque é médium que vai ter este caráter de ser revelador ou mensageiro direto de Deus. Na verdade, olha-se muito mais a questão moral, independente da pessoa de possuir ali uma mediunidade mais ostensiva ou não. Olha-se a questão moral. Então, não é carregar o nome de médium. É ser caridoso, fraterno, seguir os ensinamentos de Deus, assim como é ensinado por meio de Jesus Cristo e de vários outros aí, de outras religiões, que no fim das contas trabalham para o próprio Jesus. O item 10, alguém quer comentar alguma coisa, gente, desse 9 aí que nós fechamos? Item 10, então. Só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Mas sabe-se hoje que nem todos os espíritos são perfeitos e que existem muitos que se apresentam sob falsas aparências, o que levou João a dizer: não acreditais em todos os espíritos, vede antes se os espíritos são de Deus. Kardec tomou muito cuidado, quando iniciou o trabalho da codificação, principalmente para combater o charlatanismo, o embuste, a enganação, principalmente no sentido de dar credibilidade àquelas comunicações e fenômenos que ocorriam. Por que a gente usa muito as obras de Chico Xavier como referência segura, as psicografias dele, dos diversos livros, como referências seguras nos nossos estudos, nas nossas palestras? Por causa da grandiosidade moral daquele homem, que transmite uma confiança para que nós possamos e pudéssemos usar como referência as mensagens vindas dele. Então não temos dúvidas, aí quando fala não acrediteis em todos os espíritos, não é só no espírito desencarnado comunicando, mas também no espírito encarnado que está recebendo a comunicação. Então, quando fala de espíritos puros que recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-lo, o maior exemplo para nós é Jesus Cristo. E na Gênesis aqui, e no Gênesis também, nós conseguimos ver essa relação direta do Cristo com Deus. Então, Jesus Cristo também chamado médium de Deus, por causa dessa sintonia. Então, é um lembrete e uma atenção que nós precisamos ter de não simplesmente observar o fenômeno. O fenômeno mediúnico ele foi muito importante no início, as mesas girantes, o cesto com a caneta que escrevia, os vários fenômenos físicos que aconteciam, para quê? Para chamar a atenção. Mas a ideia principal do Espiritismo, e que Kardec consegue fazer muito bem essa virada de fenômeno físico para evolução moral, o objetivo principal do Espiritismo é a evolução moral de cada um de nós. É a nossa melhoria, nos tornarmos, sim, espíritos puros. Kardec consegue fazer isso muito bem na codificação. E aí, quando tem então essa base que nos fala da nossa necessidade de evoluir, de melhorar cada um de nós, a gente começa a absorver aquilo ali e os fenômenos físicos, eles já não têm mais tanto a importância de chamar a atenção. Eles já cumpriram o seu papel, então hoje é muito raro de ver os fenômenos físicos que se via na época do espiritismo, do advento do espiritismo. Mesas girantes, materializações, bicorporeidade,
todos esses fenômenos assim hoje em dia são mais raros, né? Por quê? Hoje em dia o que deve chamar a atenção nossa enquanto espíritas é a possibilidade da evolução moral. É isso que precisa nos chamar a atenção. Então os aspectos físicos, os fenômenos sobrenaturais, as revelações, né? Essas mensagens diretas assim dando soluções para a nossa vida, nós precisamos ter um certo cuidado com isso, para a gente não fazer igual lá atrás a gente acreditava muito, né, em falsas ideias, em falsos profetas, em falsas religiões, coligações, né? Então, importante esses itens aí do capítulo 1 da Gênese, né, do caráter da revelação espírita, porque transmite para nós, mais uma vez, a segurança e a necessidade de termos uma análise crítica a respeito do que nós estamos estudando no Espiritismo. Vou parar por aqui para a gente passar para o Gênesis. Alguém quer comentar algo? Só um minutinho. Ô, Tiago, é interessante de toda a revelação, desde Moisés, passando por Jesus e o Espiritismo, é que fala sempre sobre a essência, né? Que a gente tem que se atentar para a essência do que está sendo colocado. Né? Porque às vezes é até muito bonito, muito brilhante, muito interessante o assunto que está sendo abordado, mas não tem essência. Sim. E até nisso, né, assim, quando... Deixa eu parar a apresentação. Quando a gente... Nós estamos trazendo isso aqui no contexto espírita, mas nós podemos trazer essa lição assim para a nossa vida como um todo, né? Seja nos estudos do Evangelho, seja até em outros tipos de mensagens, né? De estudos que nós vamos fazer aí. Na nossa vida, né? Estudos também relacionados à intelectualidade, né? O quê? De sempre observar essa essência, que é verdadeira, que é necessária, e como que isso vai nos ajudar a transformar cada um de nós. Senão a gente fica ali, como você diz, distraído, encantado só com as belezas das palavras, sem pegar a essência e colocar em prática, né? Que é o mais importante. E é assim que a gente aprende, né? É assim que a gente vai evoluindo. Então, mais uma vez, é um ensinamento aí para a nossa vida, né? Como um todo. Mais alguém? Bom, no Gênesis, então, no último encontro nós falamos sobre as ações aqui, né, de Eva, Adão, tratados como esposa e esposa, né, após o episódio com a serpente. Então eles fazem algumas escolhas, mostrando que eles estavam conscientes de que estavam desrespeitando uma lei divina. Eles fazem então escolhas, né? E nós paramos no versículo 7. Então os olhos de ambos se abriram e, como reparassem que estavam nus, teceram para si tangas com folhas de figueira. Nós fizemos uma comparação com o versículo 25 do capítulo 2. Homem e sua mulher estavam nus, mas não se envergonharam. Isso antes do episódio da serpente. Agora, após o episódio da serpente, os olhos se abriram e, como reparassem que estavam nus, teceram para si tangas com folhas de figueira.
Está falando para nós então de um período em que o sentimento da humanidade, um sentimento puro, começa a ser corrompido pelo mal, e aí a gente começa a ter maldade, né? Ver com maldade as coisas inclusive as mais naturais, né? Como aqui está voltando para a questão da sexualidade e da nudez, né? Que ainda é um tabu para a gente falar, mas que na verdade são coisas naturais e vindas de Deus, que à medida que o tempo foi passando, né, nós fomos tratando isso de maneira equivocada, corrompendo, né, ações nesse sentido, e hoje nós temos ainda uma certa dificuldade de comentar sobre. Muitas religiões ainda tratam como coisas impuras, né? Mas o que esse versículo quer dizer para nós é trazer para essa realidade e também mostrar, né, os pontos que nós mais temos chance de cair e de errar, onde o nosso instinto muitas vezes mais realça, mais ataca, mais domina, vamos dizer assim, até por causa da reprodução da espécie, né? Mas onde nós temos mais chance de deixar de cometermos, né, o mesmo erro de Eva, do homem no início aqui, representando Eva sendo tentada, quer dizer, o sentimento sendo tentado e sucumbindo à tentação. Então, é um episódio da humanidade que está sendo narrado para nós de um sentimento do homem, do Homo sapiens, do homem humano, vamos dizer assim, em que ele começa a perceber que fazer o mal de alguma forma ia lhe trazer uma recompensa. Equívoco, né? O mal, na verdade, ele traz para nós débitos, reajustes futuros, mas o homem aqui fica iludido, podemos dizer, pela tentação, iludido pela recompensa imediata que ia receber e acaba cometendo o mal. Então, é um momento de transição de um sentimento puro, de quando fomos criados por Deus, se tornando impuro e com isso também se tornando impuro o ser como um todo, porque desse sentimento impuro a razão também foi contaminada. Nós discutimos que muitas vezes chega um momento em que nós ficamos tão equivocados que nós começamos a achar justificativa racional para começar a fazer o mal. Nós demos exemplo lá, né, da pessoa, por exemplo, que trabalhasse num caixa, que lidasse com dinheiro, que achasse e que experimentasse fazer o mal uma vez ali, de roubar uma quantia, e aí ninguém percebe, ela continua fazendo, até que chega um momento que ela pensa, né, consigo ali que o patrão ganha muito e que não ia fazer falta, ou que ela trabalha muito e que merecia mais, começa a fazer o quê? As próprias leis em detrimento do direito do outro. Formula sua própria lei e deixa de seguir a lei de Deus. Isso é o mal, porque a lei de Deus é boa, é a lei de amor, é a lei do bem, né? Quando nós fazemos uma lei contrária a isso, nós estamos sim fazendo o mal. E aí então, tem vezes que nós ficamos tão iludidos que o nosso raciocínio começa a achar justificativa e trabalhar também para o mal prosperar. Então, é este período de transição em que o ser humano começa a achar vantagem em fazer o mal, tá? E colocar o mal nas coisas, inclusive, mais puras. Né? Muitas vezes o nosso corpo, por exemplo, ele é comparado com o santuário, com o templo, né? Em diversas passagens. E aí, aqui, no final do versículo 7, isso se torna uma coisa incômoda, uma coisa parecendo assim impura. Então nosso olhar vendo com maldade
as coisas materiais. E lembramos, né, do evangelho que comentamos no último encontro, quando Jesus fala: se o seu olho é bom, todo o resto é bom. Se o seu olho é mau, todo o resto é mau. Né? Então vamos prosseguindo. Algum comentário, gente? Nós fomos até o versículo 7, né? E eu até comentei que 7 é o número da criação, né? O número de quando termina ali os 7 dias da criação. Aqui terminou no versículo 7 essa história de como que o homem criou o mal. A genealogia do mal. Do 8 em diante aqui começa então uma consequência desses atos. Tá? Olha só o versículo 8, que interessante. Quando ouviram o ruído do Senhor, Deus, né, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. O que chama a atenção de vocês nesse versículo 8? Repete aí, por favor, Tiago. Quando ouviram o ruído do Senhor Deus, que passava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Qual foi a sua pergunta? O que chama atenção nesse versículo? Eu creio que a vergonha que eles sentiram, né? Porque eles descobriram o mal, né? É o pudor, e aí sentiram vergonha e se esconderam. Se esconderam de vergonha por ter feito o mal. Não, porque a árvore do conhecimento não deu para eles a noção do que era certo e do que era errado. Entendeu? Aí eles descobriram que estavam nus e entenderam que isso, eles sentiram vergonha um do outro. E aí também sentiram vergonha do Senhor. Entendi. Nós discutimos, né, que esse conhecimento do bem e do mal, que é falado aqui, na verdade, assim, o ser humano já tinha um conhecimento da lei de Deus, que é o bem e que é o bom. Então, esse conhecimento do bem e do mal, na verdade, ele não era necessário para a humanidade. Por quê? Já tinha o conhecimento do bem. Quando fala conhecimento do bem e do mal, é a dualidade do mundo, né? Tipo, a gente não precisaria conhecer o mal. Então, a gente sucumbe a uma tentação. Tá? Isso remete, né? A gente cai ali na confusão que a serpente traz. Então, não é que a gente deixaria de ter conhecimento se não comesse o fruto. Na verdade, se não comesse o fruto, nós teríamos um conhecimento ainda mais puro, porque estaríamos sintonizados com Deus. Tá? Só para a gente lembrar aí do sentido, né, que nós colocamos nesse conhecimento aí, porque vai ser importante para nós lá na frente. Então não é que Deus não queria que o ser humano não tivesse conhecimento, e tampouco o ser humano deixaria de ter conhecimento se não comesse do fruto. Ele não precisava comer do fruto. E mesmo assim teria um conhecimento ainda mais amplo, né, um conhecimento mais próximo da lei de Deus. Então esse conhecimento do bem e do mal simboliza, na verdade, mais é o conhecimento do mal, que a gente não precisava ter. Porque o conhecimento do bem a gente já tinha. Já tinha. Mas é interessante a questão de sentir vergonha, né? Remete para nós o quê? Arrependimento, né? Que eles fizeram errado, né? Fizeram errado. Isso é interessante. Por quê?
remete também para o ser humano que, ao contrário dos outros animais, tem consciência dos seus atos. Junto com o livre-arbítrio vem a consciência. A desobediência da lei. Eles Né? que desobedeceram a lei, né? Desobedeceram, vem uma cobrança. É natural nós vir essa cobrança porque nós somos filhos de Deus. Então essa cobrança que vem da consciência é justamente para nós voltarmos para o caminho reto, para o caminho correto. O que mais, gente? Nós vamos falar disso aí, Eliana, dessa questão. O que mais? Tem uma coisinha que eu quero que vocês percebam. É um detalhezinho, é uma palavra. Tiago, O que acontece? Oi. não, pode falar. É porque eu queria a repetição, porque quando a gente discute, acaba esquecendo. Eu estou tentando. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo colocar a Bíblia aqui pra gente na tela. Achei. Nós estamos aqui, ó. Conseguem ver? Sim. Eles ouviram o passo de Aerra, Deus, que passeava. Aqui é tipo, a tradução é Jeová, né? É porque está escrito em hebraico aqui. Essa é a Bíblia de Jerusalém, tá, gente? É outra tradução. Eles ouviram o passo de Deus, que passeava no jardim, à brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Na minha tradução, está falando assim: quando ouviram o ruído do Senhor Deus que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Eu queria fazer um paralelo, né? Por quê? Qual que é o grande... Qual que é a grande diferença entre fazer o bem e fazer o mal? O que ocasiona para nós em termos de vibração, em termos de sintonia, vamos dizer assim? Ocasiona para nós... Deixa eu só centralizar isso aqui. Ó, vou pegar um outro versículozinho para a gente analisar. O 16 aqui, por exemplo. Ó. E Deus deu ao homem este mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim. Deus falou diretamente. Percebam isso. Nós falamos lá na Gênesis, né, sobre a comunicação direta de Deus e tal. Isso tem a ver com sintonia, né? E Kardec traz lá para nós o seguinte: só espíritos puros têm essa comunicação direta com Deus. Nós já discutimos que no momento em que nós fomos criados por Deus, nós éramos sim espíritos puros.
nós mesmos vamos nos tornando impuros à medida que nós vamos fazendo o mal. Então, tornar espírito puro agora, né, que a gente fala da nossa evolução, na verdade é voltar ao estágio inicial de pureza nossa, de pureza, mas agora com conhecimento. Então, olha só a diferença de quando está na pureza e em comunhão plena com Deus. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Depois, em 16, né, que nós já falamos. Podes comer de todas as árvores do jardim. No 18, Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Lá no primeiro capítulo, na criação, que é o que talvez Deus disse, né, nos dias da criação. Deus disse, Deus disse, Deus disse. Qual que é o detalhezinho que eu quero chamar a atenção? Antes do mal, a comunhão com Deus era mais direta, mostrando para nós uma sintonia. Então, Deus dava mensagens diretas e o homem conseguia entender. Isso é o quê? Sintonia. É estar na lei de Deus. Quando nós estamos na lei de Deus, nós conseguimos ouvir os mandamentos divinos. Nós conseguimos ouvir, nós conseguimos ter inspirações e auxílio sobre o que fazer ou não. Por que muitas vezes a gente consegue auxílio na hora da prece? Porque na hora da prece a gente eleva os pensamentos, eleva a vibração. Estamos em busca de conexão com Deus. Antes do mal, então, entrar no mundo, antes do capítulo 3 ali, o homem escuta e Deus fala diretamente. Isso simboliza para nós sintonia, comunhão plena. No capítulo 3, onde entra o mal, aí quem está falando é a serpente. Então Deus disse: vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? Olha só, quando a gente sintoniza com o mal, o tanto que o mal confunde. O capítulo 3 começa falando do mal, e o mal é contrário à lei de Deus, ele confunde a gente. Né? Nós já discutimos isso. E a mulher aqui, no caso o sentimento, né, ainda impuro, responde. Se responde é porque escutou. Se escutou é porque teve sintonia. Vibração. Vibração. O que quer dizer? Se a vibração tivesse elevada, a serpente nem teria chance de tentar. Então, quando mostra a mulher aqui, que é o sentimento impuro, ouvindo a serpente, é porque já mostra uma inclinação para o mal. Então, vamos relembrar os passos, que eu quero chamar a atenção para uma palavrinha lá no nesse capítulo 3. No versículo 8. Antes disso, comunhão direta com Deus, mensagem direta de Deus, Deus falando, o homem entendendo. No capítulo 1, Deus falava, Jesus entendia, executava a obra certinha. Com o homem comum, a mesma coisa. Deus falava. O que é o capítulo 1? Cocriação em plano maior, que nós já vimos. Espíritos puros criando grandes coisas. O que é o capítulo 2? Cocriação em plano menor. Sintonia com Deus, fazendo pequenas coisas, dando nome aos animais, plantando, atividades que a gente faz. O que é o capítulo 3? Começa a genealogia do mal. Não está ouvindo mais a Deus. Está ouvindo uma lei alheia a Deus. Alheia à lei de Deus. Escuta então a serpente. Deu ouvido para o mal. Caiu na tentação
E aí no 8, né, quando acaba esse episódio, eles ouviram o passo de Deus que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Veja que aqueles que antes ouviam, entre aspas, né, a voz direta de Deus, uma comunicação direta, quando se afasta de Deus, se afasta da vibração do bem, a gente não consegue escutar Deus. Ouviram aqui o passo de Deus, não ouviu mais a voz. Na minha tradução, ouviram o ruído do Senhor. Então, quando nós damos ouvidos para o mal, nós não conseguimos mais ouvir Deus. O que é isso, gente? Lei de sintonia. Eliana quer falar algo? Não. Tá. Não. Isso é lei de sintonia, gente. Né? Que lá no Livro dos Espíritos vai trazer para nós. Essa lei de sintonia é através de vibração, né? Através de ondas, assim como na física. E o espírito, quando ele é muito evoluído, o espírito inferior não consegue chegar perto, a menos que o espírito mais evoluído deixe. Sintonize. Senão, nem passa perto. Por repulsão energética. Tá? Então, se a vibração tivesse alta, elevada, a serpente nem chegava perto. Vibração baixa, deu ouvido para o mal, caiu ainda mais a vibração, o que acontece? Não consegue mais ouvir Deus. Eu vou ler minha introdução aqui. Quando ouviram o ruído do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde. Olha que imagem interessante. Deus aqui não castigou, Deus não ficou irado, Deus não esbravejou. O que Deus estava fazendo? Aqui dá um ar de tranquilidade, né? Deus passeava pelo jardim à brisa da tarde. Estava o quê? Tranquilo. Tranquilo. Aí entra a questão da consciência, porque veja, Deus não precisou falar nada com Adão e Eva. Representando aqui a humanidade, mais uma vez. Deus não precisou falar nada. Deus estava ali tranquilinho, andando na brisa, né, do jardim, a brisa da tarde, ali andando no jardim. Quando vê Deus se aproximando, o homem e a mulher escondem. Isso é o quê? A consciência. Como a Eliana trouxe para nós. Já ia falar. Consciência. Né? Já ia falar por quê? A gente, quando a gente está errando, a gente tem uma atitude diferente, porque a gente sabe que está fazendo errado, né? Uhum. Até uma criança pequenininha, quando ela está fazendo uma coisa errada, ela fica olhando para um lado, para o outro, para ver se tem alguém vendo. Sim. Porque mesmo que seja um bebezinho, parece que está incutido ali aquela noção de que pode e o que não pode fazer, né? Então, realmente, a gente quando está fazendo o errado, a gente não precisa que as pessoas acusem a gente mesmo que sabe, e a gente mesmo pode ser acusado. Por isso que eu falo assim, eu costumo falar, e é uma coisa que eu ouvi. A pessoa, quando erra, ela já fica para baixo por si mesma. Uhum. E não precisa ninguém ficar apontando. Você fez errado, eu avisei. Então, não precisa, porque a pessoa tem consciência. Sim. Porque todo erro nosso tem consequência, né? E quando tem uma consequência nefasta, não precisa que ninguém te fale. Nossa, porque você fez errado. Não é? Acho que é isso que eu entendo assim. Isso mesmo. A Dani quer falar e Dani. E é interessante
só me lembrou, essa leitura só me lembrou o equívoco da gente quando a gente ameaça a criança dizendo que Deus está bravo, vai ficar Uhum. bravo porque ela está Isso, fazendo coisa errada. isso mesmo. E na própria Bíblia fala muito claramente, né, essa tranquilidade dele, porque ele sabia, aí não fala nada, mas ele sabia o que tinha acontecido. É Deus, né? Uhum, né? E, no entanto, Exatamente. olha o nosso equívoco. Ah, Deus vai ficar bravo com você, vai ficar irado. É um equívoco enorme. E isso aqui, gente, é um aprendizado assim para a leitura do restante da Bíblia toda. Por quê? Foi o primeiro momento que o homem errou. E Deus não castiga. Deus continua tranquilo. Isso é para apagar de nós essa ideia, né, que foi colocada também ao longo do Antigo Testamento de um Deus vingativo. Na verdade, éramos nós, homens, escrevendo da maneira que nós conseguimos pensar. A justiça para nós ainda era através da vingança, né? Mas olha só como que é bonito, porque o mesmo Moisés que escreveu o Êxodo, Números, Deuteronômio e Juízes, o mesmo que muitas vezes coloca ali um Deus dos exércitos, um Deus vingativo, aqui ele escreve o Gênesis, já dissemos aqui, inspirados, né, pelo próprio Cristo, porque o Cristo já coordenava o nosso planeta, e intuitivamente esse mesmo Moisés que escreve de um Deus rigoroso está falando no primeiro momento em que o ser humano peca de um Deus tranquilo. Então, o peso dos nossos atos, nós já estamos imersos numa lei de Deus em que nós mesmos vamos sentir a necessidade do reajuste. Só para completar que o nosso estudo, né, à luz do Evangelho e da doutrina espírita, Gênesis, questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está a lei de Deus? Na consciência. E continua, 21a. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Interessante a pergunta, né? Se a gente já traz na consciência a lei de Deus, para que então o Evangelho, doutrina espírita, outras religiões, para revelar essa lei? Mandamentos, né, de Moisés? Porque o homem a esquece e despreza. Quis então Deus que fosse lembrada. É misericórdia de Deus, então. Porque na verdade a lei dele já está em nós. E aqui, falando ainda de um ser humano no início, né, da sua jornada evolutiva, é instintivo, né, como Eliana comentou, Dani também. Fazemos o mal, nós mesmos já identificamos a necessidade de reajustar. Por quê? No fundo, nós somos filhos de Deus e temos necessidade de Deus. Necessidade de viver corretamente. Vem então o quê? Essa vergonha, né? Por quê? Nós somos criados para fazer coisas boas e não para fazer o mal. Então nós começamos a nos cobrar. Essa cobrança é importante porque desperta em nós a ideia da necessidade do reajuste. E aí a gente programa reencarnações, provas, expiações. Para quê? Para nos fazer reajustar e voltar para essa lei de Deus. Deus então chamou o homem. Item 9. Onde estás? Disse ele. Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo, porque estou nu e me escondi. Agora,
Por que Deus chama o homem e pergunta onde estás? Né? Como a Dani bem disse aí, Deus sabia, né, de tudo que tinha acontecido, sabe de todas as coisas. No entanto, ele chama o homem aqui. Onde estás? O que vocês acham? Que Deus chama o homem. Imagina, gente, nós já brincamos de pique-esconde, né? A gente fecha o olho, deixa ali as pessoas esconderem e depois a gente vai procurar. E muitas das vezes a gente encontra, né? A gente tem pistas. Agora imagina Deus andando ali do lado dos dois ali escondidos. Sério que ele não sabia onde que esse homem estava? Onde estás? Né? E mais interessante, Deus aqui chamou o homem. Onde estás? O que é isso? Acho que Deus quis mostrar para o homem que ele sabia que ele tinha se escondido dele, de Deus. O que o homem representa? Razão. Razão, né? Isso aí, isso mesmo. O homem sabia que tinha errado. O saber está relacionado com a razão, com o raciocínio. Então, quando nós erramos, a lei de Deus cobra de nós, aqui não é Deus chamando, mas é a lei de Deus perguntando para nós assim: o que você está pensando? Chamando a gente para pensar mesmo, para raciocinar. Onde estás? O que você está fazendo da sua vida? O que você está pensando? A gente mesmo começa a refletir sobre isso. Pode falar? Então, a volta, esse caminho de volta para Deus, ele acontece mais, assim, ele acontece efetivamente pelo caminho da razão? Eu creio que ele inicia pelo caminho da razão, mas ele termina pelo sentimento. Olha que trajetória bonita, porque aqui primeiro o sentimento impuro fez o homem sucumbir ao pecado e, inclusive, perder a razão, pecar com a razão também. Mas quando a lei de Deus, que está na nossa consciência, a consciência está ligada com o raciocínio, né? Lembremos, quando essa lei de Deus bate, a gente mesmo começa a pensar, a raciocinar. Eu fiz errado. Mas o reajuste de fato, o fazer de novo, tem que ser, né, o consertar, tem que ser o quê? Com o sentimento puro. Então, eu diria que a razão impulsiona e o sentimento finaliza. O que vocês acham disso? Né? Porque aqui depois, né, a trajetória, nós já fizemos o comparativo. Né? Eva, que é o sentimento impuro, Maria, que é o sentimento puro. Aí o sentimento puro escuta anjos, né? Aceita os mandamentos de Deus na hora, executa a missão, não tem enganação, não tem dúvida, está em plena sintonia. Né? Então passa por isso sim. O sentimento impuro induz ao pecado, a razão cai também na tentação, reforça o mal, acha justificativa para o mal. Mas essa mesma razão cai em si, né? Se a gente lembrar do filho pródigo, ele cai em si e fala, não é assim. Não pode ser assim. Começa então um reajuste através da razão, que deve sim finalizar com o sentimento, com perdão, com amor, com o alto perdão, com o alto amor, com a paz, né? Aí está ligado com a sensação positiva que nós sentimos depois. Algo mais, gente?
nós vamos ficar hoje nesse versículo 8. Semana que vem a gente continua do 9 e do 10. A gente continua esse bate-papo. Retoma, né, essa questão da consciência, do reajuste e tal. E a gente continua essa saga aqui de ver a consequência, né, dos atos depois de cometer, né, depois de cometer o pecado. Agora, então, nós estamos vendo as consequências do mal quando nós colocamos o mal no mundo. O que isso ocasiona para nós, tá bom? Eu vou jogar lá no grupo também, onde que nós paramos na Gênesis. Ó, no Gênesis, né? Beleza, gente? Beleza. Beleza. Eliana, Nossa, pensei que Adão e Eva fosse algo mais simples. nós já estamos há alguns meses, né, falando deles. Sim, e cada vez, nossa, é mais fios a se desenvolverem. Isso mesmo. Eliana, você pode fazer a prece final para nós? Posso sim. Pode ser agora? Pode. Divino Mestre Jesus, encerramos mais uma noite de estudos em que buscamos reflexões a respeito sobre a Gênese, criação divina. Pedimos que nos intua e nos acompanhe durante todos os estudos que aqui viemos fazer, para que possamos aprender e fazer com que os seus ensinamentos nos acompanhem durante toda a nossa vida. Que a gente possa crescer com cada estudo desse. Esteja conosco, Jesus, hoje e em todos os outros estudos. Que assim seja. Assim seja. Gente, obrigado. Até semana que vem. Boa noite, bom fim de semana para todos. Boa noite para todos. Obrigado, Tiago. Obrigado, pessoal, Obrigado pela a vocês. companhia.